Vejamos algum tipo de perguntas que são possíveis adicionar no formulário do Google Drive. Um dos tipos é a resposta curta. Ela poderá ser utilizada para situações de solicitar texto, como um nome, como um outro elemento de alfanumérico, ou então parametrizar para que, como está aqui no caso, ser idade, e nós podemos definir se é de texto, se é de número, e no caso de parametrizarmos como número, podemos inclusive definir qual o intervalo e até adicionar um texto, caso seja introduzido um texto errado, qual o texto deverá ser apresentado para o usuário ter como informação correta. Outro tipo de pergunta é adicionar a pergunta de lista suspensa, onde nós, aqui no caso, podemos, linha a linha, adicionar as várias opções e na hora de responder o usuário vai clicar e será apresentada uma lista que poderá escolher apenas uma das opções aqui apresentadas. Outro exemplo é a pergunta no formato de escolha múltipla. Também mais do que uma opção, mas poderemos escolher apenas uma. Ou podemos, se for necessário, adicionar outro. Outro tipo de pergunta é a pergunta no formato grade de múltipla escolha. Podemos funcionar muito semelhante à escolha múltipla anteriormente vista, cá está, várias opções, mas tem uma escala em coluna que nós podemos adicionar, aqui uma escala apenas com 4 itens, mas poderá ser maior, e quem for responder terá que, para cada uma das linhas, assinalar a escala que está aqui representada. Outro tipo é a pergunta aberta, em que eu peço que as pessoas se manifestem em relação a uma questão e, neste caso, a pergunta foi formatada com o estilo de parágrafo. Outro exemplo é o tipo de pergunta escala linear, em que formulamos uma pergunta, qual o seu grau de satisfação quanto aos modelos, e determinamos que a escala tem um determinado comprimento e indicamos qual é o parâmetro mínimo e máximo. Destacar ainda que para cada pergunta poderá ser determinado se ela é obrigatória ou não. Em caso de necessidade de repetir o formato da pergunta, podemos duplicar a mesma e alterar apenas o texto introdutório, mantendo-se a configuração quanto ao tipo de pergunta e quanto à parametrização da escala.